No número 91, São Luís Maria de Montfort diz que é preciso, primeiro, conhecer as falsas devoções para evitar e as verdadeiras para abraçá-las. E que, segundo, dentre as verdadeiras devoções, é preciso conhecer aquela que é mais perfeita, mais agradável à Virgem Maria, que dá mais glória a Deus e é mais santificante. E é justamente isso que agora nós vamos aprender. No vídeo anterior a gente já aprendeu as falsas devoções e as verdadeiras, só que agora nós vamos entender qual é a prática mais perfeita. Mas antes disso, vamos deixar que São Luís nos fale um pouco mais. Eu falei desse jeito porque vocês vão perceber que agora, entre o número 111 e 114, São Luís ele vai falar de desígnios, esperanças, de anúncios proféticos. E eu tenho a impressão de que ele está falando diretamente aos nossos corações de uma maneira muito pessoal. É São Luís falando conosco. No número 111, ele começa a nos apresentar o desígnio da consagração. E daí ele diz, que muito já falou, mas muito mais poderia ainda ser dito, que isso pode não acontecer devido à sua ignorância, à sua insuficiência ou falta de tempo. Mas o desígnio, é claro, é formar um verdadeiro devoto da Virgem Maria e assim um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Oh, como seria bem empregado o meu trabalho se este pequeno escrito caísse nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria, não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem. E se este livrinho lhe revelasse e inspirasse pela graça do Espírito Santo a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem que vou descrever. Se eu soubesse que meu sangue criminoso podia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra da minha querida mãe e soberana rainha, de quem sou o último dos filhos e dos escravos, servir-me dele em vez de tinta para escrever as letras. Tenho esperança de encontrar almas boas que, pela sua fidelidade à prática que ensino, compensarão a minha querida mãe e senhora pelas perdas que a minha ingratidão e infidelidade lhes tem causado. Percebem o que há no coração de São Luís? Ele deseja tanto nos auxiliar no caminho de sermos bons devotos da Virgem Maria e assim bons discípulos para Jesus Cristo, que ele seria capaz de escrever o tratado com o seu próprio sangue, se isso verdadeiramente inspirasse os nossos corações. Agora veja, ele fala que é o pior dos filhos, o pior dos devotos, dos escravos, Jesus Cristo, coitada de mim. E aí, ele continua a falar de esperança no número 113. Veja. Sinto-me mais do que nunca animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração. E já há muitos anos peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos, servos, escravos de amor, que por este meio Jesus Cristo, meu Mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. Gente, que beleza isso, Você percebe que Deus se utilizou dele para realizar a obra, para nos dar a via da consagração, para nos dar o tratado. E ao mesmo tempo ele escrevia isso animado, esperando que esse tratado alcançasse as nossas mãos, principalmente os nossos corações, e nós nos voltássemos assim para a Virgem Maria e para Deus. Gente, ele escreveu isso em 1712. É muito forte isso. E o seu eco ressoa, ainda aqui em nós. Então, nós precisamos fazer com que isso continue a ser propagado. Já começo a falar para você então, escravo, que a consagração, volto a dizer, nós não somos egoístas, dos frutos serem só para nós. Então, nós temos que começar a pensar também que precisamos propagar a devoção à Virgem Maria e propagar a escravidão por amor. E daí vem o número 114, que para mim é um pó, sabe? A primeira vez que eu li, eu fiquei impressionada. Veja, prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor.
ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Aquele que lê, entenda. Quem puder compreender, compreenda. Olhe a riqueza desse número 114 nos apresentando o anúncio profético. Diz que o livro seria escondido, né? Que o demônio ia fazer de tudo para esconder, para rasgar. Gente, eu aprendi na Arca de Maria que este livro foi encontrado sem a primeira e última página. Aprendi também que esse livro ficou escondido durante 130 anos numa arca. Agora veja, gente, que profundo isso. E também tentaram matar São Luís Maria de Montfort, fora outras perseguições que ele viveu. Então, aqui, São Luís escrevia, né, ao mesmo tempo que tão encorajado e tão feliz o tratado em 1712, e Nosso Senhor, que o inspirava, já revelava uma grande profecia. E a profecia se cumpriu. Então, de fato, São Luís, quem quiser ler, entenda. Quem quiser compreender, compreenda. É um grande mistério isso, gente. E se o demônio não quis, como eu costumo dizer, né? Se o demônio não quis esconder, a nossa missão é divulgar. Do número 115 ao número 117, São Luís Maria de Montfort apresenta práticas de um verdadeiro devoto. Ainda não práticas particulares dessa consagração, mas práticas ditas comuns. E aí ele apresenta práticas interiores e práticas exteriores. Eu ainda desejo realizar aqui no canal um vídeo só com as práticas de um devoto, sabe? Tanto as práticas comuns quanto as práticas particulares desta consagração. Unir em um único vídeo. Então eu vou deixar para aprofundar em um outro momento. Mas eu não vou deixar claro, né, de apresentar para vocês aqui quais são essas práticas. Até porque precisam ser vividas por nós. Honrá-la como digna mãe de Deus com o culto de hiperdulia, meditar suas virtudes, privilégios e ações, contemplar as suas grandezas, dirigir-lhes atos de amor, de louvor e de reconhecimento, invocá-la com todo o coração, oferecer-se e unir-se a ela, fazer as suas ações com o fim de lhe agradar, começar, continuar e terminar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de as fazer por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com e para Jesus Cristo. Inscrever-se nas suas confrarias, entrar em suas congregações, ingressar nas ordens religiosas, publicar os seus louvores, dar esmolas, jejuar e fazer mortificações espirituais e corporais em sua honra, trazer as suas insígnias como o Santo Rosário, o terço, o escapulário, a medalha milagrosa, rezar com modéstia, atenção e devoção ao Santo Rosário, cantar e fazer com que se cante em sua honra cânticos espirituais, dirigir-lhes um certo número de genuflexões ou inclinações, dizendo, por exemplo, 60 ou 100 vezes pela manhã Ave Maria Virgem Fiel e pela noite Ave Maria Mãe de Misericórdia. Cuidar das suas confrarias, enfeitar os seus altares, coroar e embelezar as suas imagens, levar e fazer com que sejam levadas em procissão as suas imagens ou trazer consigo, mandar fazer e colocar imagens suas ou o seu nome nas igrejas, nas casas, nas portas e entradas das cidades, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Vocês perceberam, né? Que São Luís ele se preocupa em nos apresentar práticas comuns da devoção, mas que sejam práticas tanto interiores quanto exteriores. Ou seja, as duas são muito importantes e nós precisamos bem vivê-las. No número 117, São Luís ainda diz que existem outras práticas de devoções à Virgem Maria, certo? E ele quer nos indicar que essas práticas de devoções, elas podem sim nos santificar, contanto que façamos com algumas indicações especiais.
Primeiro, com a boa e reta intenção de só agradar a Deus, o fim último da nossa devoção, e também de edificar o próximo. Segundo, viver com atenção, sem distrações. Tá aí um grande desafio nas orações, não é verdade? Terceiro, com devoção, sem precipitações e sem negligências. Quarto, com modéstia e com compostura respeitosa e edificante do corpo. E para finalizar o capítulo 3, São Luís quer nos apresentar então, já que ele falou que a gente precisava conhecer a prática perfeita dentre as verdadeiras devoções, ele quer começar a introduzir qual é a prática perfeita de devoção. No número 118, São Luís afirma que ele estudou antes de escrever este livrinho. Não é à toa que a gente aprende que São Luís aqui colocou tudo que ele aprendeu, tudo que ele pregou, tudo aquilo que ele viveu. Então aqui ele afirma que ele estudou, que ele leu muitos livros e que ele conversou com muitos santos e sábios da época a respeito da devoção à Virgem Maria. E assim ele conclui que declara bem alto que não conheceu, que não aprendeu nenhuma devoção como esta que ele deseja nos expor. Esta exige de uma alma mais sacrifício por Deus e a esvazia mais de si mesma e do seu amor próprio. Conserva-a ainda mais fielmente na graça e a graça nela. Une-a também mais perfeitamente a Jesus Cristo e finalmente é mais gloriosa para Deus, mais santificante para a alma e mais útil ao próximo. Então São Luís começa a nos apresentar o que é essa prática perfeita, o que é a consagração. E o que é curioso é que ele começa a apresentar a consagração nos apontando algumas dificuldades, alguns problemas. Por quê? Porque ele diz que essa devoção, ela consiste principalmente do interior. Só que ele afirma que muitos viverão apenas do exterior desta devoção, e serão a maioria. Como o essencial dessa devoção consiste no interior, que ela deve formar, não será igualmente compreendida por todos. Uns ficarão no que é exterior e não passarão além, e estes serão a maioria. Outros, e serão em pequeno número, penetrarão no interior da devoção, mas subirão um degrau. Quem subirá ao segundo? Quem chegará ao terceiro? E quem aí se estabelecerá de uma maneira permanente? Só aquele a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Então aqui ilustra de uma certa forma, bastante inclusive, aquela essência que eu apresento para vocês na casa de Maria, de crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, entrando na casa de Maria, assim como Cristo fez. E também assim de crescer à medida que vamos, conhecendo os cômodos em formação, em conteúdo, mas também em intimidade, em espiritualidade. Precisamos crescer sim no que é interior desta devoção. Será Jesus Cristo o próprio quem conduzirá a alma fidelíssima para lá, para avançar de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, até que chegue a transformação de si mesmo em Jesus Cristo, a plenitude da sua idade na terra e da sua glória no céu. E assim nós concluímos o capítulo 3. Veja a trajetória que a gente viveu. Conhecemos as falsas devoções, porque queremos, nos livrar dela. Depois conhecemos as verdadeiras, porque nós queremos abraçá-la. E dentre as verdadeiras, São Luís começa a nos apresentar qual é a prática perfeita. E para isso ele já nos apresentou algumas práticas de devoções, E também ele abriu, rasgou o seu coração para nos apresentar esta consagração de uma maneira bem pessoal, com o seu olhar. Vimos também questões, não só de desígnio, de esperança, mas vimos também um anúncio profético. E daí São Luís começa a dar as primeiras pinceladas do que é essa prática perfeita, a consagração, a escravidão por amor, totus tus. E começou também a nos indicar que o essencial está no interior. E que se nós avançarmos, a cuidarmos do que é interior, nós vamos crescer de fato na intimidade, na espiritualidade, na formação, enfim. Vamos crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. De sua graça o poderoso preencheu. Lembra que São Luís falou que o desígnio desta consagração é formar um verdadeiro devoto da Virgem Maria para assim formar um verdadeiro discípulo de Jesus. Ou seja, a Virgem Maria é o caminho, é o molde, é a receita, é o manual.
né? Porque nós entendemos que se a Virgem Maria é o modelo mais perfeito de amor e de entrega a Deus, nós podemos aprender sim com ela para assim nos achegarmos a Jesus Cristo, que é a perfeição e que é o nosso fim último. Nós precisamos então ter esta clareza. Eu estou me tornando um verdadeiro devoto da Virgem Maria para eu me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso começa a desenhar qual é a natureza da nossa devoção aqui. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é indubitavelmente aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será a Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que ensino. Ou por outras palavras, consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Renovação dos votos, das promessas do Santo Batismo? Peraí, Nath, isso aí já começou a ficar confuso para mim. Então, essa é a novidade deste capítulo. Sim, nós vamos entender que a consagração é a renovação das promessas do Santo Batismo. Então, gente, algo que é muito importante para você que quer se consagrar. Plim, plim, você é batizado? Se sim, você sim, pode se consagrar. Porque, veja, é a renovação das promessas do Santo Batismo. Então, eu vou renovar aquilo que eu já vivi. Vou renovar um sacramento. Vou renovar o batismo. Você precisa ser batizado. Aproveito para dizer aqui que, além do sacramento do batismo, você precisa estar apto para viver os sacramentos. Um exemplo que a gente tem cuidado. Um caso de segunda união. Aquele casal, os dois são batizados, mas eles moram juntos e não têm o sacramento do matrimônio. Então, não vão poder, de uma certa forma, no momento, claro, agora, nessa situação, viver a consagração, porque precisa comungar, né, no dia da consagração. E nós vamos ver que casais de segunda união ficam impedidos de comungar até regularizar a questão do sacramento matrimonial. Então, você é batizado? Vem. Você está numa situação de segunda união, você pode continuar estudando conosco e já vivi experiências, né, de pessoas bem próximas a mim que esperaram regularizar, né, inclusive esperaram a nulidade de um casamento anterior para depois casarem com o seu atual, né, e assim, tudo certinho, tudo arrumadinho, viverem a consagração e irem correndo para os braços de Nosso Senhor. Então, aqui no banheiro, a água que já trouxe para nós, né, o significado de purificar os nossos corações das falsas devoções, também traz um purificado muito importante e muito belo para nós. Nos faz recordar do sacramento do Santo Batismo. Então, assim, com esta água, com a ação do Espírito Santo, nós somos renovados, regenerados, né? Nós morremos para uma vida sem Cristo, para viver com Ele, viver da dignidade de filhos de Deus. E para nos apresentar a natureza desta devoção, aqui no capítulo 4, São Luís nos apresenta 2 artigos. O primeiro, uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem Maria. O segundo, uma perfeita renovação dos votos do Santo Batismo. Então, entendendo esses 2 artigos, nós vamos assim ilustrar a natureza desta consagração. E já que falamos de batismo, me permita esta leitura das Sagradas Escrituras. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Há um só corpo. Isso me faz recordar do corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e aí, né, São Bernardo, São Bernardino vai nos apresentar a Virgem Maria como o pescoço, porque sim, liga os membros à cabeça, que é Jesus. Gente, a própria ilustração da devoção, não é preciso dizer muito, você entendeu, né?
Um só Espírito, sim, o mesmo Espírito que pairou sobre o caos que era a criação e assim tudo foi criado, né, lá em Gênesis. O mesmo Espírito que pairou sobre a Virgem Maria e em uma nova criação trouxe Cristo Jesus em seu ventre, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o mesmo Espírito que sim pairou em Pentecostes entre os, né, ali nos discípulos e a Virgem Maria para o nascimento da igreja, para a formação do corpo místico de Cristo, nos unindo a Cristo Jesus. E esse Espírito, né, na ação do batismo, também nos une assim a esse corpo, nos une na dignidade de filhos de Deus. Saímos da condição de criatura para a dignidade de filhos. E aqui eu também lembro da Virgem Maria, além de falar do pescoço, né, a Santíssima Virgem que São Luís apresenta, que é a mãe que gera a cabeça e é a mesma mãe que gera os membros. Ou seja, eu também vejo a Virgem Maria aqui, sabe? Porque se eu faço parte do corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça, eu também faço parte do mistério da gestação que a igreja vive no ventre da Virgem Maria, para sermos configurados em Cristo Jesus e partícipes deste corpo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, sim. Aqui na consagração não vou me batizar novamente. É a renovação perfeita do batismo. Eu já sou batizada, mas eu vou renovar tais promessas. Um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Palavra do Senhor. É isso mesmo. Agora vamos entender o que esse batismo tem a ver com a consagração. Porque é uma perfeita e total consagração à Virgem Maria. Consagração é ser separado do mundo, né? Ser separado para Deus. Tá, então daí eu me entrego a Deus, eu me ofereço a Ele para que Ele seja o meu único Senhor. Mas por que dizer que é uma total, uma perfeita? Essa é considerada uma total, uma perfeita consagração, uma total, uma perfeita entrega a nosso Senhor, porque nesta consagração você vai entregar o seu corpo, a sua alma, seus bens materiais e seus bens espirituais. Nosso corpo com todos os seus sentidos e membros, sim, a serviço de Deus, o trabalho. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Mas também a renúncia dos sentidos, né? Que muitas vezes eu vou precisar domar esse corpo, né? Domar a minha carne para que não seja ocasião de pecado. Nossa alma com todas as suas potências, nossa alma com sua inteligência, com sua comunicação com o Espírito Santo que habita em nós. Nossa alma toda para Deus. Nossos bens exteriores com todas as nossas fortunas. Mas, Nath, Deus quer isso de nós? Gente, vocês não estão lembrados da parábola do jovem rico, não? Vai, né, pega os seus bens, dá tudo o que tem, dá aos pobres. O Senhor quer isso. Mas o essencial, gente, é nos mostrar que nós não temos dois senhores, né? Que o nosso Senhor não é o dinheiro, não é fazer o dinheiro, a nossa fortuna, como o nosso Senhor, como aquele que vai, né, de uma certa forma, conduzir a nossa vida. Nós sabemos que é importante para a nossa subsistência, mas não é o essencial. Nossos bens interiores e espirituais com os nossos méritos, com as nossas virtudes, com as nossas boas obras. Deus quer isso? Sim, porque Deus consagra tudo isso, porque Deus nos dá, né, nos comunica isso também. Os méritos pelas nossas boas ações, os méritos das nossas orações, né, das nossas ofertas a Deus, das nossas missões, dos nossos serviços. Deus também deseja isso, para acumular muito mais para nós, na nossa santificação, mas também para edificar os outros. Então vocês entenderam, gente, porque é total e perfeita? Porque tudo passa a ser de Deus pelas mãos da Virgem Maria. É por isso. Falando de bens espirituais, de bens exteriores, méritos, virtudes, frutos das nossas boas obras, nós precisamos entender algo que São Luís irá nos apresentar. No número 122, São Luís diz que há dois aspectos para as nossas boas obras: o valor meritório ou o valor satisfatório ou impetratório. Vamos entender isso? Diante da minha vida,
da minha disposição em viver a vontade de Deus, das minhas práticas de devoção, de oração, de seguir a lei divina, os ensinamentos de nosso Senhor. Todas essas boas obras rendem valores, e esses valores eles podem ser satisfatórios ou impetratórios, ou valores meritórios. O valor satisfatório e impetratório de uma ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado ou em alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Vale ressaltar, então, que os valores satisfatórios ou impetratórios são transferíveis para as outras pessoas, mas os valores meritórios não, são aplicáveis para nós. E diante de tamanha oferta, São Luís traz 3 pontos que ilustram o quanto que, de fato, essa consagração ela é total. Vamos lá. Primeiro, que por esta devoção nós damos a Jesus Cristo tudo o que podemos dar. Gente, de fato, a gente fica como escravo, que nada tem e tudo que produz é do seu Senhor. E São Luís ainda enfatiza que vamos entregar de uma maneira mais perfeita porque entregamos pela Virgem Maria, por esta devoção que, acima de qualquer outra devoção, nos dá inteiramente a Deus. São Luís ainda enfatiza que não há outra relação, assim, na igreja, que de outra consagração, de outra forma de se dar a Deus, que entregue tudo. Isso não se pede nem nas ordens religiosas. Claro que elas têm um compromisso muito importante e sério, de viver o voto da pobreza, da castidade, da obediência, Pela pobreza, entregam os bens de fortuna. Pela castidade, os bens do corpo, Pela obediência, a vontade própria. Pela clausura, ainda dá as questões de liberdade física, Enfim, mas não pede a totalidade dos seus méritos. Mas aqui nessa consagração, sim. Te escolheu para ser mãe do meu Senhor. Gente, então nessa consagração pede de nós aquilo que é mais precioso ao cristão, os seus méritos e as suas satisfações. Segundo, uma pessoa assim voluntariamente, sacrificada, ofertada a Deus pelas mãos da Virgem Maria, tudo que sofre, tudo que pensa, tudo que fala, tudo que faz, que gera boas obras, pertence a Deus. E assim, nas mãos da Virgem Maria, ela pode empregar naquilo que ela deseja, que a gente sabe que é a vontade de Deus, ok? Para o nosso benefício, mas também para o benefício de tantos outros e para dar mais glória a Deus. O plim-plim aqui, claro que essa disposição, essa distribuição desses valores, tem a ver e vai estar em consonância com a nossa vocação, com a nossa ordem, com o nosso estado de vida. Por exemplo, um sacerdote. Claro que seus valores satisfatórios e impetratórios também devem estar disponíveis para serem aplicados, por exemplo, a uma determinada pessoa em uma missa. Então, claro que Nosso Senhor, e Nossa Senhora, como essa tesoureira, não vai fazer uma distribuição indevida. E terceiro é que esta devoção ela é feita conjuntamente com a Virgem Maria e com Nosso Senhor Jesus Cristo, Essa oferta, dos nossos bens. Claro que com a Virgem Maria, porque ela é o meio que Deus escolheu para vir até nós e o meio que Ele nos dá para nos unirmos a Ele. E, claro que Ele deve participar também dessa oferta, porque Ele é o fim último. Nós estamos entregando, no final das contas, para Ele, com os cuidados da Santíssima Virgem. É bom pensar que nós estamos fazendo aquilo que Nosso Senhor quis de Adão e Eva. Entregou toda a criação para Adão, que ele colocasse os nomes, que ele fizesse o que quisesse, só tinha uma coisinha que não podia, Para que assim ele amasse tudo aquilo e por amar primeiro a Deus, oferecesse tudo de volta. Foi o que Jesus veio fazer no nosso lugar para remir os nossos pecados. Por amor se entregou total na cruz, a Deus. E nós, enquanto consagrados, escravos por amor, recolhemos tudo o que temos e devolvemos a nosso Senhor, ao nosso Redentor, aquele que é aquele a qual nós temos que sim nos ofertar totalmente. Então, desse primeiro artigo, nós entendemos que a natureza da consagração é essa entrega total e perfeita de consagração a Deus pelas mãos da Virgem Maria, porque entregamos o nosso corpo, a nossa alma, nossos bens materiais e os bens espirituais. No final, entregamos tudo o que temos e somos a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Como disse,
Essa devoção podia muito justamente chamar-se uma renovação perfeita dos votos ou promessas do santo batismo. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Ao receber este sacramento, renunciou solenemente pela própria boca ou pelas de seu padrinho e de sua madrinha a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Assim, tomou a Jesus Cristo por seu mestre e soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. Tá, então a princípio, o que faz com que a consagração pareça com o batismo? Veja, na consagração você não vai sair da condição de filho de Deus. A gente já falou sobre isso aqui na temporada Totus Tus. Mas você vai se colocar, você sabe que você é filho, o Senhor te vê como filho, mas se você se coloca na condição de escravo, porque você quer que o teu Deus seja o seu único Senhor. Aqui na devoção, assim como no batismo, você vai renunciar ao pecado, né? A natureza corrompida, ou seja, a si mesmo. Você vai renunciar ao demônio e suas pompas, você vai renunciar ao mundo, não é isso? Tá lá, eu renuncio. E depois você vai se entregar inteiramente a Deus nesta consagração. O que difere é que no batismo você não entrega as suas obras, né? Seus bens materiais e espirituais. Além de renunciar tudo isso, você se entrega inteiramente a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Isso não acontece no batismo. Mas, Nath, eu fui consagrada a Nossa Senhora no meu batismo, pequenininha, aquela coisa. Sim, é válido, né? Mas veja, essa consagração, ela não faz parte do rito do batismo. Uma vez eu estudando sobre isso, até vou procurar conhecer mais, diz que esse costume é muito aqui no Brasil, pela devoção que temos à Nossa Senhora Aparecida. Só que essa consagração à Nossa Senhora não faz parte do rito do batismo, é algo a mais. E a intenção é que tem uma madrinha, né, de consagração ali a Nossa Senhora, para que aquela criança também seja ofertada enquanto filha da Santíssima Virgem. Um reconhecimento de que a Virgem Maria é mãe nossa, é mãe da igreja. E aquela madrinha poderá, né, ensinar da devoção à Nossa Senhora. Mas é diferente desta consagração, onde nós nos entregamos inteiramente a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Outra diferença significativa, né? Muitas vezes nós fomos batizados pequeninos, foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Então quem disse lá, eu renuncio, eu creio, não foi Nath, foi meus pais e meus padrinhos. A diferença aqui na consagração é que você vai poder dizer por sua boca aquilo que você crê e aquilo que você renuncia. E assim vai estar, sim, renovando as promessas do santo batismo. Ah, então, gente, não existe isso de padrinho e madrinha de consagração aqui não, tá? Isso aí foi invenção do povo mesmo. São Luís não fala disso, muito pelo contrário. Ele traz a importância de que agora você, com sua boca, você vai poder dizer naquilo que você crê e aquilo que você renuncia. Você entendeu, né? Chega, me empolguei. Então, é claro, renova as promessas do santo batismo, mas tem coisas que são particulares desta consagração. No batismo, nós não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ao menos de maneira expressa, e não damos a Jesus Cristo o valor das nossas boas obras. Ficamos, depois de recebido o sacramento, com plena liberdade de aplicar aquele valor a quem quisermos ou de o reservarmos para nós. Por essa devoção, porém, damos-nos expressamente a nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagramos-lhe o valor de todas as nossas ações. No número 127, São Luís nos traz uma meditação, tá? Primeiro ele mostra, a partir de São Tomás de Aquino, algumas frases, né, dizendo que os homens, por meio do batismo, renunciam o demônio e suas pompas, que é o voto, né, que é o principal voto que um homem cristão pode fazer. Enfim, ele, depois de trazer essas pinceladas de importância, ele quer nos mostrar que nós, muitas vezes, né, acabamos falhando com esse voto que fazemos. Quem é que guarda este grande voto? Quem cumpre fielmente as promessas do santo batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus Cristo no seu batismo? São Luís quer nos iluminar que nós muitas vezes quebramos os votos que fizemos no nosso santo batismo, ou que muitas vezes foram feitos, né, pela boca dos nossos pais e padrinhos, e que nós precisamos renovar então estes votos para recordarmos e para buscarmos bem vivermos.
No final das contas, São Luís quer nos orientar que nós precisamos recordar das nossas obrigações, né, do nosso batismo, para que não venha causar uma corrupção de costumes em nós por conta do esquecimento, por conta da nossa ignorância. Então a consagração vem ser como esse grande meio para renovarmos esses votos, renovarmos essas promessas e buscarmos viver com fidelidade com a ajuda da Santíssima Virgem Maria. E para concluir esse número 4, para sairmos do banheiro, São Luís quer nos responder algumas objeções. Vamos lá. No número 131, ele já quer debelar qualquer dificuldade em relação a essa questão da devoção à Virgem Maria como forma de renovação dos votos do batismo. Veja, não se pode objetar que esta devoção seja nova ou indiferente. Não é nova, pois os concílios, os padres e vários outros autores antigos e modernos falam desta devoção à Nossa Senhora ou renovação dos votos do batismo como de coisa praticada antigamente e que aconselham a todos os cristãos. E o embasamento. Voltamos a entender, né, que São Luís realmente estudou, se debruçou para nos apresentar isso. E agora, para finalizar, uma objeção que é muito importante, gente, que nós temos, que perguntam em relação à consagração. Ah, quer dizer que depois de eu me consagrar eu não vou poder rezar pelos meus, não vou poder rezar por ninguém, não posso ter intenções nas minhas orações? Vamos entender. Em primeiro lugar, São Luís diz que pensar que nós não vamos poder cuidar dos nossos parentes, né, os familiares, nossos amigos, né, seria uma injúria contra a bondade de Deus e da Santíssima Virgem. Gente, é claro que a Virgem Maria, que Nosso Senhor, vão socorrer os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que são importantes para nós, com o nosso pequeno tesouro espiritual. E nós precisamos lembrar que quando eu me entreguei totalmente a Deus pelas mãos da Virgem Maria, foi comigo também os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que são caras para mim, tá? Então, Nossa Senhora irá cuidar deles também. Em segundo lugar, é que esta devoção não vai nos impedir de rezar pelos outros, né? Nós podemos. Acontece que o fruto das boas obras, os valores, os méritos, quem vai depender aí da administração de Deus com a Virgem Maria. Pode ser que eu esteja rezando por uma intenção X e a Santíssima Virgem diga: filho, eu já estou cuidando disso. Eu vou levar o valor desta sua oração para a situação Y lá de, sei lá, de uma pessoa que está do outro lado do mundo, na China, e precisa dessa oração agora. Mas veja que no final você pode sim rezar. Eu costumo ensinar para os meninos, né, a pedir uma licença. Mãe, eu sei que a senhora já pode estar cuidando disso, mas se for possível, eu gostaria de colocar neste texto tal intenção. Você pode, mas a Virgem Maria pode já estar cuidando, ou então ela diga: realmente eu vou cuidar disso, ou eu vou cuidar, mas eu preciso antes cuidar de tal situação. Mas, gente, a incoerência é pensar que com o valor das nossas boas obras, Nossa Senhora, Nosso Senhor vai cuidar de todas as outras situações, menos das nossas, né? Certo, então essa seria uma objeção que levaria a pensar que os meus valores satisfatórios, que podem ser distribuídos para as outras pessoas, né, fosse só para pessoas que eu não buscasse colocar nas minhas intenções. Então a gente já viu que isso aí não existe. E quanto aos valores que precisam estar comigo? Será se Nossa Senhora vai usar tanto dos meus valores a ponto de eu não ficar com nenhum e eu vá parar no purgatório? Por mais que a gente já tenha aprendido que os valores meritórios não são distribuídos, fica conosco, justamente para a nossa santificação e para a gente merecer o céu, eu vou deixar que São Luís responda isso, porque como eu coloquei aqui, ó, é um tapa. Esta objeção, que nasce do amor próprio e da ignorância acerca da liberdade de Deus e da Virgem Maria, destrói-se por si mesma. Uma alma fervorosa e generosa que preza mais os interesses de Deus que os seus, que dar a Deus sem reservas tudo o que tem, sem poder dar mais, que só anseia pela glória e pelo reino de Jesus Cristo por Maria, que se sacrifica inteiramente para o conseguir, essa alma generosa e liberal haverá de ser castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada do que as outras? De modo algum. É para com essa alma, como veremos mais adiante, que Nosso Senhor e Sua Santa Mãe são mais liberais neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Então, debelando essas objeções, nós podemos agora ir para a cozinha. Espero que tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou então nos encontramos, no nosso grupo de partilha. Enfim, mas espero que tenham gostado.
Desculpa a demora. Salve Maria. Te escolheu para